Bom, voltando a falar aqui sobre campo magnético, a gente vai especificamente olhar para o campo magnético ao redor de um fio reto, tá? Só para lembrar, campo magnético eu represento pela letra B, tá? E como vocês já podem ver, né, tem um sinalzinho aqui, né, uma representação falando que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Então a gente viu no último vídeo que a gente falou do experimento de Ørsted que a corrente elétrica num fio, ela perturbava de alguma forma a bússola que estava próxima a ela. Ou seja, a conclusão disso é que a corrente elétrica, a carga em movimento, ela vai gerar um campo magnético. Né? Ela gera um campo magnético ao redor desse fio. Tá? Então a gente viu que a bússola ela sempre se orientava de forma a ficar perpendicular ao fio. Okay? Então, se eu olhar para essas quatro bússolas aqui, eu percebo que elas estão sempre perpendiculares ao fio. Isso vai sempre acontecer. Tá bom? Então, eu tenho um campo magnético ao redor do fio que ele assume esse formato circular e o alinhamento da bússola ele será sempre tangente a esse círculo. Sempre tangente ao círculo. Tá? Então, se eu olhar, por exemplo, nesse pontinho aqui, ó, perceber que a minha bússola vai ficar inclinadinha. Se eu olho para o ponto oposto, a minha bússola também está inclinadinha. Tá? Então, o alinhamento da bússola ao redor do fio é sempre tangente à linha de campo que é circular. Então, eu tenho um fio aqui e ao redor dele eu tenho um círculo imaginário, ou vários círculos imaginários, que são as linhas de campo magnético. A pergunta agora é, como que eu sei se o campo está... se eu olhar no plano, por exemplo, se o campo vai estar entrando no plano, saindo do plano, né? Qual é o sentido desse vetor? E para isso eu vou usar o que a gente chama de regra da mão direita. Né? Então vamos ajudar, colocar uma imagem para ajudar a gente aqui. O que a gente chama de regra da mão direita. O que é a regra da mão direita? A gente vai fazer um sinal aqui de joia, ok? Com a mão direita. Com a mão esquerda não rola. Se fizer com a mão esquerda vai errar, tá? E nesse sinal aqui que a gente vai fazer, a gente tem algumas especificidades. A primeira dela é o seu polegar ele vai fazer o papel da corrente elétrica. Então ele vai apontar no sentido da corrente elétrica. Então se a corrente elétrica está para baixo, o seu polegar aponta para baixo. Se a corrente elétrica está para cima, o seu polegar aponta para cima. Os outros dedos, vocês vão ver que eles fazem como se fosse um círculo. Eu consigo movimentar minha mão como se ela girasse, os dedos girassem em torno do meu polegar. E esse giro da minha mão vai me dar o sentido do campo magnético ao redor do fio. Então, se você perceber, nesse primeiro exemplo aqui, do lado esquerdo da tela, né, do fio, os meus dedos aqui eles estão como se fossem entrando na tela. Entrando na tela. Então, ali, se eu colocar tudo num plano, o campo magnético ao redor do fio vai estar entrando na tela ou na folha de papel. Enquanto que do lado direito, se eu continuo o giro aqui dos meus dedos, eu vou ver que do lado direito os meus dedos é como se eles fossem sair desse plano. Né? Então o vetor aqui desse lado vai estar saindo do plano do papel. No exemplo 2 aqui, a corrente subindo. Tá? Se eu faço a regra da mão direita aqui, eu vejo que os meus dedos do lado esquerdo, eles saem do plano. Então aqui eu tenho um vetor campo magnético saindo do plano. Se eu olho para o lado direito, né, da tela aqui, do fio, eu vejo que os dedos, se eu continuasse o giro, eles estariam entrando na tela. Isso significa que o meu campo magnético
estaria entrando na tela. Então, só desenhar aqui o campo, para a gente ver, ficar um pouquinho mais claro. Então, no primeiro exemplo, do lado esquerdo, o campo estaria entrando, porque os meus dedos, os dedos da mão aqui, estariam entrando na tela. Do lado direito, ele estaria saindo. Então, eu represento com uma bolinha. Se eu olhar para o segundo exemplo, eu vou fazer um risco aqui para a gente não confundir, tá? Para a gente não achar que um vai interferir no outro. Por enquanto, ainda não. Se eu olho para o segundo exemplo, os dedos saindo aqui, né? Então, aqui ele está saindo, que é essa representação. E do outro lado, do lado direito, ele estaria entrando, que é essa representação. Tá? Então, agora, ao invés de olhar, por exemplo, como eu olhei aqui, ó, que eu fiz uma espécie de desenho em 3D, eu estou colocando tudo num plano. Estou como se fosse chapando esse desenho no plano da tela. Então, vou fazer mais um exemplo aqui embaixo. Deixa eu baixar um pouquinho só para a gente conseguir fazer esse exemplo. Então, imagina que eu tenho, a gente viu com fios verticais ali. Vamos pegar fazer um exemplo 1 aqui. Vamos colocar o fio na horizontal. Então, o fio está aqui, ó. Esse é o fio. Então, esse é o fio. A corrente, vou colocar ela aqui, ela está nesse sentido. E aí eu quero saber como que é o campo, se ele está entrando ou saindo do plano nesse ponto, se ele está entrando ou saindo do plano nesse ponto. Então eu vou chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B. Então no ponto A, vai lá, regra da mão direita. Então polegar vai estar na direção da corrente. Então o polegar está apontando aqui na horizontal para a direita. Polegar apontando na horizontal para a direita, faz o joinha, né? No ponto A, os dedos estariam como se fossem saindo do plano, né? Então, saindo do plano eu represento como? Eu represento com o vetor bolinha. Se eu olho no ponto B, né, se eu continuo o giro aqui ao redor do meu polegar, no ponto B, o vetor ele vai estar entrando no papel. Então, aqui eu tenho o campo em A e aqui eu tenho o campo de B. Vou fazer mais um exemplo. Exemplo 2. Vamos pegar um fio na diagonal. Então tá assim o fio. E a corrente aqui vai estar descendo, né? A corrente está assim. Tá? E eu quero novamente, né? Como que está o campo no ponto A? Como que está o campo no ponto B? Tá? Então, regra da mão direita. Alinho o polegar com a corrente e vejo os outros dedos, né? Onde que eles estão entrando no plano da tela? Né? Eles entram aqui no ponto A, na região de A, na verdade, né? Não só no ponto A, em toda essa região. Tá? Então aqui ele está entrando. Como que eu represento ele entrando? Xzinho. Isso aqui seria o BA. Nesse outro ponto aqui, né, se na região de A ele está entrando, no outro ponto B, o vetor vai estar saindo. Então ele é representado dessa forma. Bolinha. Isso aqui é o bebê. Tá? É dessa forma que você identifica e caracteriza a direção e sentido de um vetor ao redor de um fio retilíneo. Tá? Então não pode esquecer da regrinha da mão direita. Polegar na direção e sentido da corrente e os outros dedos indicando onde que esse campo, que é circular ao redor do fio, né? Ele é circular ao redor do fio, em que região que ele está entrando no plano e que região ele está saindo do plano. Tá? Lembrando que a gente está trabalhando com esses desenhos aqui sempre num plano, né? Chapado no plano, não é tridimensional aqui. Aqui no ponto A ele entra ou sai, no ponto B ele entra ou sai. Mesma coisa nesse segundo exemplo. Tá bom? A gente volta na próxima aula para falar um pouquinho de intensidade, né? A gente já sabe agora determinar direção e sentido, falta falar de intensidade. E a gente fala no próximo vídeo.